Vamos assim, acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai. Deus nosso Pai, sol maior das nossas vidas, que é o tema da nossa palestra dessa noite. Vamos respirando fundo, contando até 5, soltando o ar. De novo, respirando fundo, sentindo a nossa barriga se movimentando. Contando até 5, soltando o ar. Mestre amado Jesus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, em seu nome, para esse estudo junto com Emmanuel. Fortifica o nosso desejo sincero de nos modificarmos. Amplia a nossa visão como espíritos eternos que somos. Ajuda-nos, Pai, na nossa pequenez, para que nós possamos trilhar o caminho do bem. E nessa noite, nós convidamos o nosso querido amigo Emmanuel, esse mentor, que nos inspira, que nos dá coragem, ânimo, esperança de seguir em frente, agradecendo pelas suas palavras, pela sua sabedoria. Lembrando que desde agora todos nós já estamos sendo tratados, que os mentores já estão nos nossos lares, eles chegam pelo menos umas 2 horas antes. E cada um de nós tem uma fichinha. Cada membro da nossa família tem uma fichinha. E eles veem onde cada um está, como é que nós estamos, como foi a nossa semana, as nossas necessidades. Nós que somos membros dessa família invisível, ligadas no amor de Jesus. E por isso, mais uma vez, nós somos gratos. Por essas bênçãos invisíveis que muitas vezes passam desapercebidas aos nossos olhos, ainda tão imaturos e egoístas. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia, pelo teu amor para conosco, pela oportunidade da vida aqui na Terra. Amém. Bom, a palestra de hoje à noite a gente vai estar falando sobre o capítulo 106 do livro Fonte Viva, que se chama Sirvamos ao Bem. Como muitos de vocês sabem, o que acontece nesses livros da coleção de Emmanuel, Emmanuel pega um trechinho do Novo Testamento e desse trechinho ele desenvolve um capítulo inteiro. Então, nesse caso, o trechinho é um trechinho de 5 palavrinhas, que está em João, capítulo 1. Eu pulei aí, desculpa, é capítulo 1, versículo de 1 a 5. E o trecho é o seguinte: a luz resplandece nas trevas. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso, o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas.
Olha só, esse comentário é bem profundo. Ele procurou as situações de bem em todo momento, até nas pessoas. Ele conseguia enxergar o bem mesmo naquela pessoa que a gente só enxergaria coisa ruim. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou em polêmicas inúteis. Lembrando que Jesus não criticava, não julgava ninguém. Em momento nenhum a gente viu Jesus fazendo com que os outros se sentissem culpados. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Aí o poder do exemplo. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra ao fulgor da luz. Olha que coisa linda. Não nos esqueçamos de que milagres de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então, mais uma vez, Emmanuel inspirado, e eu vou dizer que João também estava muito inspirado nesse capítulo 1, versículo 1 a 5, porque é como se João estivesse escrevendo um poema, um verso mesmo. No Novo Testamento, essa primeira vez, quando eu fui olhar como base, o que é que João estava querendo dizer, né? Isso de que a luz resplandece nas trevas, então ela permanece, ela continua. A gente vê João apresentando Jesus como governador planetário. Olha só os versos. No princípio era o verbo, quer dizer, Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo Deus é o verbo no sentido de ação. E o verbo era Deus. Então, o criador de tudo, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Significando que tudo que existe dentro de nós, fora de nós, no micro-universo, no macro-universo, tudo vem de Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Olha só. Então, da formação da terra, ele está apresentando, João. Está falando, Jesus estava com Deus. E a gente sabe disso. Quando a gente lê Kardec, quando a gente estuda a codificação, a gente aprende que Jesus é o nosso governador planetário e que naquela época, sei lá, 6 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito de esfera crística, com conhecimento, com perfeição, com um gabarito suficiente para ser governador do nosso planeta, para criar o nosso planeta. Então a gente enxerga aí a nossa pequenez, né, de pulga perto de Jesus, na sua imensidão de sabedoria, de moral, de amor. Aí ele continua: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus como as mãos de Deus, formando o nosso planeta Terra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a gente sabe que o fator vida é o quê? É o fluido vital, é a energia vital. O que dá vida a gente é essa energia criadora, que se termina quando cessa a morte do corpo físico. Nós, como espíritos, nós não temos essa energia vital. A gente enxerga essa energia vital nas plantas vivas, no nosso movimento. A gente recebe essa energia vital, fortifica essa nossa energia vital quando a gente respira, quando a gente come vegetais, quando a gente se alimenta bem de coisas naturais. É isso que faz a gente continuar vivo.
Aí João continua: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Jesus veio nesse poema lindo, mostrando o trabalho de Jesus. A gente imagina Jesus vindo, né, como aquele PhD, com um currículo enorme, com uma capacidade tremenda, entendendo o que precisava ser feito, olhando para nós como aquelas criaturas simples e ignorantes. Quando ele reencarnou, a gente sabe que quando Jesus veio, na sua misericórdia, ele teve que passar 100 anos para conseguir diminuir o tamanho da aura de Jesus para caber dentro de um corpo. A luz de Jesus era tão grande que não cabia dentro de um corpo físico. E a gente sabe, quando a gente estuda o Espiritismo, que existe um processo de engenharia genética no momento de todas as encarnações, mas no caso de Jesus, demorou 100 anos para que houvesse esse preparo. Tal a grandeza de Jesus. Agora imagina esse sol de sabedoria, de amor, vindo ficar no meio da lama, que somos nós. Quanta solidão ele não deve ter sentido. Trazendo aí esse bálsamo, essas bênçãos, dividindo, né, como João falou, através do seu exemplo, porque ele não falava só, ele veio para trabalhar. Ele veio sozinho. A única coisa que ele teve, que eu acho que é uma lição importantíssima para nós nesse momento de Covid, ele teve família. Ele deixou todo o resto. Ele não veio com um sobrenome importante, ele não nasceu como um rei, ele não veio na cidade mais importante que existia, não. Mas ele veio numa família, com pai e mãe amorosos, que pudessem ajudá-lo a crescer. Daí é nós, aí nesse momento de pandemia, em que a gente volta para casa e que a gente é lembrado da importância dessa célula da sociedade que por muito tempo tem sido ignorada ou deixada para o lado. Né? Que a gente acaba se atendo às tarefas materiais do trabalho, então antes só o homem trabalhava, hoje a gente vê as esposas trabalhando também, e de repente os filhos crescem sem receber a ajuda, a sustentação necessária dos pais. Jesus teve os pais ao lado dele. E ele teve pais que puderam dar para ele a solicitude, a ajuda, a energia, o valor do trabalho, os valores morais para que ele crescesse de uma forma correta, para que ele não falhasse na sua missão. Agora, Jesus, espírito de ordem crística, né? Então, é o que a gente conhece do espírito mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. A chance dele errar era mínima. Espírito que nem ele não erra mais. A gente aprende isso também em André Luiz. Desculpe, em Allan Kardec. Mas tá numa família em que não fosse amado, respeitado pelos pais, seria muito mais difícil. Mas ele veio. Mas ele estava sozinho, nem os irmãos dele entendiam ele. Ele veio trazendo essa verdade maior. Qual verdade? A verdade de que a morte não existe, que a vida continua. Que esse tempo que nós passamos aqui na Terra é um tempo tão pequenininho, que a gente não pode distorcer a nossa realidade eterna por essa realidade temporária de coisas materiais. Então, não é o meu nome, o meu título, o meu trabalho, o meu saldo bancário, o meu carro, a minha casa, não é isso que vai dizer quem eu sou. O que eu sou é a somatória de todas as coisas que eu fiz, boas e ruins, e que eu deixei de fazer também. Jesus, como esse sol, como eu comentei, como esse Cristo poderoso, ele precisa de ajuda. Então, aí uma lição de humildade tremenda dele. Por quê?
criou o planeta e de repente vai pegar um monte de gente para ajudar. E a gente viu que ele pegou 12 apóstolos, capengas. Porque na hora da crucificação, nenhum estava do lado dele. As únicas pessoas que estavam do lado de Jesus, dando apoio para ele, eram a mãe e Maria de Magdala. Esses 12 apóstolos não eram sóis, eram espíritos muito mais evoluídos do que a maioria, sem dúvida nenhuma. Com certeza, espíritos escolhidos antes da sua própria encarnação, para que pudessem acolher e ajudar Jesus a expandir o cristianismo na Terra. Mas eles não eram sóis, eles eram velhinhas, velas, frágeis, imperfeitas, pequenininhas, que às vezes se apagavam por medo, por insegurança, pela sua fragilidade moral, pela sua ignorância. Esses homens eram homens incultos, eram homens simples, mas que de alguma forma se apaixonaram por Jesus, pela mensagem de Jesus, e estavam aí junto com ele. Mas imagina esse sol, a solidão que ele não deve ter sentido. E é por isso que a gente vê Jesus se recolher e fazer a prece sozinho várias vezes. Porque era nessa hora que ele abria esse canal, esse conduíte de energia para fortalecer, para que ele conseguisse dar a mensagem que precisava para a gente. Não por palavras, mas pelo seu exemplo. E aí Emmanuel fala que nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor e ainda hoje em construção na Terra para a felicidade humana. Então faz 2000 anos. E a gente escolheu esse tema pensando em Jesus, nesse mês de dezembro, em que muitas vezes a gente comemora o Natal e se esquece o que é o Natal. O que é que a gente está comemorando? Não é o velhinho gordinho de barba branca e roupa vermelha engraçada. Não. Não é o presente embaixo da árvore. Não são as luzinhas que eu coloco na frente da minha casa. Eu estou comemorando Jesus. Para cada luzinha, eu tenho que pensar em o quanto que Jesus faz sentido na minha vida. O quanto Jesus, a mensagem de Jesus está sendo aplicada no meu dia a dia. Nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nos meus atos. Não só nos atos exteriores, então eu sou boazinha, vou lá, dou uma roupa, ou dou uma comida para alguém que está passando fome. Não, não é só isso. É quando a minha esposa ou meu marido fazem uma coisa que me chateia e eu me calo em vez de brigar. É quando eu tenho o ímpeto de explodir, de gritar, de bater a porta, mas eu me controlo. É quando eu percebo que eu estou tendo inveja de uma pessoa, de uma amiga que está tendo uma coisa, uma situação melhor, ou que eu gostaria de ter, e ao invés disso eu agradeço por ela até tendo essa oportunidade. Então, Jesus nas nossas vidas significa a gente usar esse espelho para iluminar o nosso ser. E muitas vezes, quando a gente ilumina o nosso ser, a gente enxerga as nossas sombras, o que é muito difícil. E aí fica mais fácil a gente querer ser cego. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo na nossa vida, muitas vezes. Jesus aí como sol, resplandecente. Os apóstolos como velhinhas. E todos nós como os discípulos. Discípulo é aquele que vem seguindo um mestre. Nós mostramos que nós temos Jesus no nosso coração, não é pelo título, não é pela carteirinha, não é porque a gente paga o dízimo na igreja, porque a gente contribui para um centro espírita como esse. Não. A gente mostra que a gente é cristão todos os dias. Quando os espíritos vêm aqui na nossa casa, com a fichinha que eu comentei com vocês, é isso que eles estão vendo. As provas que a gente passa
para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha resiliência, para que a gente tenha tolerância, para que a gente saiba perdoar. É isso que eles estão vendo. Se as lições que a gente precisa aprender, se elas estão sendo aprendidas. Porque cada vez que elas são aprendidas, a gente fortifica a nossa velhinha. E essa velhinha, que somos nós, ilumina primeiro a nós, mas depois aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que tem algumas pessoas com quem a gente convive, que a gente se sente tão bem, tem vontade de ficar perto. E outras a gente tem aquela sensação que tem vontade de sair correndo. Só de olhar para a pessoa não consegue falar nada de bom, tem sempre uma coisa ruim para dividir. E eu entendo, a gente entende que num momento tão doído como esse do Covid, tem muito mais coisa para reclamar do que para achar bom. Mas a gente consegue achar o silver lining. A gente consegue agradecer por todos nós termos aqui a oportunidade de estarmos juntos, de todos nós termos a nossa casa, de todos nós estarmos aqui com saúde, uma saúde relativa, uma saúde completa, mas aprendendo lições importantes que vão facilitar a nossa transição para a vida eterna, né? Quando a gente pensa no sol, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que sol é vida. A terra sem sol seria morta. Não haveria plantas, sem plantas não existiria fotossíntese, sem fotossíntese não haveria oxigênio. O próprio calor do sol, ele nem é muito quente, ele nem é muito frio. É o ideal para que a gente consiga sobreviver. Então, Jesus, comparado com esse sol, ele é o quê? Ele é o nosso alimento espiritual. Ele nos dá a vida. E ele aquece os nossos corações. Ele fornece o oxigênio para que a gente consiga continuar a viver. Viver bem, não apenas passar os dias. Porque tem muita gente que vive, mas vive que nem robô. Não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo aproveitar a oportunidade da vida, aprendendo as lições que precisam ser aprendidas. E Jesus, olhando para nós, como essas velas pequenininhas, ele não está questionando quantos lumens cada um tem. Não, não importa. Porque imagina, é que nem a gente passa nas ruas aqui em Portland. Muitas ruas são escuras, não tem iluminação, mas pelas as luzinhas das casas, a gente já consegue enxergar as coisas. A gente consegue enxergar a rua, a gente consegue enxergar a calçada. E essas luzinhas somos nós, pequenininhas. Agora imagina se a gente conseguisse colocar óculos espirituais e ver se cada uma dessas casas que está com essas luzinhas coloridas, se elas também estão acendendo a luzinha de Jesus. Essa luzinha que faz iluminar a vida dos outros, clarear a caminhada das outras pessoas, mas principalmente afastar as trevas. E mesmo que a gente esteja se sentindo sozinho, sozinho dentro de casa, sozinho no meio da família, sentindo a solidão porque a gente no Natal não consegue estar junto daquelas pessoas que a gente ama e que todos os anos a gente fica junto. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, os nossos avós. A gente não pode esquecer que não estamos sós, que Deus nunca nos abandona, que a hora que a gente se liga nessa chama de amor de Jesus, funciona como fermento, que um pouquinho já é o suficiente para levedar a massa toda. Um pouquinho de Jesus na nossa vida já faz as coisas ficarem mais fáceis, já faz a gente ficar mais feliz, aceitar, ter paz. E o que é a felicidade aqui nessa vida do que é ter paz? Quantos de nós podemos nos sentir tendo paz? Não que exista paz ao redor de nós, mas que a gente encontre a paz dentro de nós. Da mesma forma dessa vela,
que se a gente conseguir acender uma vela pequenininha dentro de nós, e que a gente se fortificar cada vez mais, essa vela frágil, vai ficar mais forte. Emmanuel fala aqui: continuemos em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Ele não diz que a gente não vai sentir solidão. Ele está dizendo, mesmo que você não esteja vendo o sol está aí. O sol agora está escondido, mas ele está iluminando todo o céu. Ele está passando a mensagem para a gente que ele está perto, apesar de não ser visto com os nossos olhos. A mesma coisa com Deus. Deus está em todo lugar, dentro de nós e fora de nós. Ele vai continuar iluminando e protegendo a gente incessantemente. E aí Emmanuel continua, para que a gente siga o exemplo da luz. Ele fala, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Então, a gente vê a luz do sol iluminando o mangue, iluminando a floresta, do mesmo jeito, iluminando o vírus do Covid, iluminando o ser humano, do mesmo jeito. O amor de Deus está em todo lugar, para todo mundo. E é isso que ele está falando para a gente conseguir expandir essa luz, esse amor, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam elas como o Covid ou não. Apesar da escuridão, da treva, como ele fala, não compreender a luz, a treva não consegue bloquear a luz. E aí está o nosso livre-arbítrio. A importância da gente fortalecer a nossa fé, a nossa vontade. Porque nós somos frágeis, muito mais frágeis do que os 12 apóstolos, mas cheios de defeitos, a gente sabe. E um soprinho, um ventinho de nada, consegue apagar a nossa velinha. Por isso, ele chama a gente à vigilância. Jesus falou, orai e vigiai. Porque é nessa oração, num momento como esse, por exemplo, que a gente abre a porta da nossa casa para que Jesus entre e nos ajude, nos dê confiança. Ele não resolve os nossos problemas. Nossos problemas, a gente sabe, foram criados por nós, nessa vida ou em outras vidas. Mas o que ele faz ele consegue iluminar a nossa mente, ele consegue nos inspirar para que a gente consiga encontrar as soluções para aquelas dificuldades que a gente tem todos os dias. Emmanuel, para fechar, fala mais uma coisa linda. A luz não argumenta, e sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Assim fez Jesus, sem críticas, sem apontar defeitos. Abraçou e amou a todos sem distinção. Convidou ao serviço, a exemplo da sua dedicação e amor. Então, a gente lembrar que o nosso azedume, as nossas brigas, o nosso mau humor, não vai mudar as pessoas. Não vai fazer a nossa vida melhor. A exemplo do Cristo, a exemplo da luz, o que a gente tem que fazer é continuar vivendo bem, apesar das trevas, apesar das dificuldades, apesar da solidão. Sigamos o exemplo maior que não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou em polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador de que fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Que a gente não consiga hoje ainda ser um sol na vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas que a gente consiga ser uma velhinha, mesmo que não seja, se a gente for uma velhinha de bateria, já é melhor do que uma velhinha de
de fósforo, porque aí pelo menos dura mais. Para que a gente consiga fazer a vida das outras pessoas melhor. Porque fazendo o bem para os outros, a gente faz o bem para a gente. Lembrando sempre que a oração é a bússola para que a gente encontre o caminho, a resposta que a gente precisa, mesmo quando a gente está se sentindo só. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. E aí agora a gente convida cada um de vocês para que a gente faça o passe virtual. O passe virtual nada mais é do que uma transfusão de energias curadoras. Como a gente comentou, tudo foi criado por Deus. Na Gênese, no Velho Testamento, fala do sopro de Deus, do hálito de Deus. Esse hálito de Deus é o ar que a gente respira. Se Deus é amor, esse hálito é amor. Cada vez que a gente respira, a gente recebe esse amor de Deus dentro de nós. Jesus já falou pra gente: pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Que cada vez que a gente necessitasse de ajuda, que as nossas preces seriam ouvidas. E a gente está aqui agora. Jesus também falou que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Não disse que essas pessoas tinham que estar dentro da mesma sala, ao redor da mesma mesa. Não. Quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, em pensamento ele estaria presente. Então vamos imaginar que Jesus, que é esse sol lindo, que aquece, que ilumina a terra, que nos dá a vida, que enche a nossa vida de alegria, de esperança, está aqui entre nós nesse instante. E que Jesus conhece todas as nossas preocupações, as nossas dificuldades. E que nesse instante Ele pega a nossa mão, segura forte a nossa mão. E fala: eu estou aqui, está tudo bem. Você não está sozinho. Vamos sentindo essa luz de Jesus entrando por todo o nosso corpo, equilibrando todos os centros de força. O centro de força coronário, o frontal, que cuida de todos os nossos sentidos físicos, do nosso corpo material. E essa luz branca vai descendo até o plexo da nossa garganta, que é onde sai a nossa fala, que é ligado também ao nosso pulmão, a nossa vontade. Essa luz vai descendo até o plexo coronário, que cuida das nossas emoções, que também está ligada ao nosso pulmão, equilibrando tudo aquilo que sentimos e refletimos no nosso corpo físico, nesse momento tão intenso em que todos estamos vivendo. Pedindo que Jesus acalme a nossa ansiedade, restaure a nossa paz interior, para que nós
possamos construir a nossa paz exterior. Vamos descendo até o nosso plexo solar, esse reservatório que codifica todos os alimentos físicos que recebemos. É nesse turbilhão, nesse motor importante, que todas as energias fluídicas que nós recebemos do mundo exterior são absorvidas pelas nossas células. Pedimos, Senhor, que possamos absorver todos os nutrientes, para que o nosso corpo seja saudável, equilibrado. E assim vamos descendo com essa luz até o centro de força esplênico, que é esse centro de luz criadora, onde existe a criatividade, a energia sexual do nosso corpo. Essa energia poderosa que é a energia da música, das artes, do amor puro. Equilibre essas forças tão poderosas, Senhor, para que nós saibamos aplicá-las ao bem. Vamos respirando mais uma vez, descendo com essa luz branca até o nosso chakra básico, que nos conecta à Terra. É esse chakra que traz o nosso equilíbrio. Quando nós nos sentimos sem chão, é esse chakra que precisa ser equilibrado. Que nós possamos nesse instante receber aquela luz intensa, nos conectando à Mãe Terra, trazendo a sola dos nossos pés, subindo aí até o nosso centro de força coronário. Uma energia curadora e fortificante, equilibrando todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo. E nesse instante, então, nós entregamos a Jesus as nossas preocupações, porque não precisamos mais delas, porque estamos inteiros e Ele cuida por nós. Protege os nossos lares, as nossas famílias. Ilumina esse planeta Terra tão abençoado, Senhor. E todos aqueles que sofrem dores, perdas físicas, perdas morais. Aqueles que estão separados de seus entes queridos, que adormecem para a verdade espiritual. Senhor, que teu amor, que a tua luz possa brilhar em cada um desses corações, levando esperança e paz. E assim nós vamos agradecendo por esse banho de luz que nós recebemos, agradecendo a Emmanuel, mas principalmente agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, governador planetário, mestre de amor. Graças a Deus.